Seja você bem-vindo, bem-vinda a mais uma live do Você e Eu, a live Deus, Você e Eu, uma live sobre inteligência emocional e espiritualidade cristã voltada para o teu relacionamento. E nessa manhã quero falar com vocês sobre um tema muito importante, forte e difícil, que é a traição. Talvez você já passou por uma traição, talvez você já traiu o teu cônjuge, ou talvez você também conhece algum outro casal que está passando exatamente por esse dilema. O casal passou por uma traição conjugal, o casamento está prestes a acabar, e é sobre isso que eu vou falar hoje. O que fazer quando se está nessa situação de traição? Uma situação que muitas vezes nem a pessoa que traiu gostaria de ter feito, só que acaba arruinando todo o casamento. E deixa eu dizer para você, o plano de Deus é que não haja traição no casamento. Tanto é que lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, o sexto mandamento é o mandamento de não adulterar. Esse mandamento ele é tão forte porque ele não protege só o homem, não protege só a mulher, mas ele protege o casamento, protege os filhos, protege a sociedade. Deus dá um mandamento contra o adultério, ou seja, a favor da fidelidade, justamente porque ele sabe de todos os prejuízos que o adultério traz. Então, se você hoje está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por uma traição, provavelmente não é só o casamento que está num dilema complicado. Uma pessoa que passa por uma traição, ela não perde só o amor do seu cônjuge ou o amor dos seus filhos. Ela perde o amor da sua grande família. Porque uma traição, ela desestrutura toda a família, todos os relacionamentos dentro da família. Provavelmente uma traição, ela quebra os teus ciclos de amigos. Ou seja, você não quebra só a tua família, mas você vai perdendo os teus amigos. Se você está inserido numa igreja, é bem provável que você tenha vergonha de ir lá na igreja e conversar sobre isso se você está passando por uma traição. Ou seja, Deus nos dá aquele mandamento de proteção justamente porque Ele sabe que uma traição ela está destroçando tudo que está pela frente. Uma traição é como a chuva que aconteceu lá na Espanha. Não sei se você viu, mas em 8 horas choveu o equivalente ao que deveria acontecer dentro de um ano. E aquela chuva, ela vem com tanta força, aquela água vem com tanta força em meio ao rio, arrastando pedras, escombros e vai destruindo tudo que vem pela frente. A notícia da traição é que nem isso. Ela tem um poder de destruir tudo que está pela frente. Então eu quero hoje falar para você que está passando justamente por isso. O que fazer? O que fazer se eu estou passando por uma traição ou se eu conheço alguém que está passando por isso? Então a primeira coisa, o primeiro passo que você precisa entender é que você precisa sentir a dor. Permitir sentir a dor, mas no lugar certo e de uma forma saudável. Mas como assim permitir sentir a dor da traição? Ser traído é uma coisa horrível, e eu concordo contigo. É uma coisa horrível e ninguém merece isso. Ninguém merece ser traído ou traída. Mas uma pessoa, ela só acha a cura sobre a sua história, uma pessoa só acha a cura sobre a sua trajetória quando essa pessoa, ela permite passar pela dor. Vamos pegar uma outra situação. Alguém que perde um familiar querido, perde um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Você só supera essa dor quando você passa pelo luto. E você passa pelo luto em sentir a dor, você passa pelo luto em viver a dor, você precisa chorar, você precisa se desabafar com várias pessoas, talvez escrever e chegar um momento e dizer: aqui terminou o meu luto. Mas eu só termino um luto quando eu sinto a dor, porque se eu não sentir a dor, esse luto não termina nunca. Então eu quero te convidar a você, tá? A você que está aí e talvez está passando por algo parecido. Permita-se sentir essa dor. Só que permita-se sentir essa dor no lugar certo. A dor da traição você não precisa sentir em qualquer lugar.
A pessoa que está traída, normalmente ela olha para o seu cônjuge e faz dele o seu inimigo. E tá certo você sentir todo sentimento de ódio por algum instante. Mas não adianta você agora ficar só jogando essa frustração em cima do outro. Então, essa dor que você tem que permitir se sentir, você precisa sentir em ambientes seguros e saudáveis. Então, talvez é ter um bom amigo, uma boa amiga, que seja o teu conselheiro ou tua conselheira, onde você vai conversar, onde você vai colocar para fora, onde você vai falar do que você está sentindo e que você precisa vencer isso dentro de você. Segundo ponto, você precisa talvez escrever isso que você está sentindo. Uma das melhores formas da gente gerenciar as nossas emoções, e eu faço isso aqui todo dia, eu escrevo as minhas orações. Então, se você hoje está sentindo muita dor por causa de uma traição, comece a escrever o que você está sentindo. Porque se você só foca no pensamento, você vai sentindo a dor da traição, você sente, mas não materializa aquilo que você sente, você vai ficar louco, vai ficar doida, vai ficar alucinada só pensando naquela dor. Então, materializa isso em forma escrita. Então, primeiro, tem ambientes seguros, pessoas que você pode conversar sobre o assunto. Segundo, aprenda a gerenciar as suas emoções. Escreva. Escreva aquilo que você sente em forma de diário. É terapêutico. Terceiro, toda emoção é um convite à oração. Toda emoção é um convite à oração. Então, se você está passando por uma dor, está cheio de mágoa, ressentimento, tristeza, sentimento de injustiça. Gente, toda emoção é um convite à oração. Então comece a orar. Não com aquela oração que Deus tire isso de repente de você, mas uma oração no sentido de que você sabe que você tem um Senhor que te escuta. Que você sabe que você tem um Senhor que está ali te ouvindo, percebendo o que está acontecendo dentro de você. Então tudo isso aqui faz parte desse primeiro ponto. Permitir-se sentir a dor com pessoas saudáveis, de forma escrita, em oração. Segundo ponto, continue conversando com seu cônjuge. Mas, Maico, como assim? Eu fui traído, fui traída e vou continuar agora conversando com a pessoa que me fez o mal? Olha só, biblicamente, toda pessoa que foi traída, ela pode escolher e optar pelo divórcio. Está lá no Novo Testamento isso. Agora deixa eu te falar outra coisa. Não significa que se você optar pelo divórcio após uma traição, que a tua vida vai ser melhor. Não significa que se você optar pelo divórcio depois de alguém ter te ferido dessa forma, que você não terá mais problemas na área amorosa. Inclusive ao contrário, tá? As pessoas que normalmente casam uma segunda vez, a probabilidade de divórcio é muito mais alta do que no primeiro casamento. E a probabilidade de terceiros casamentos é muito mais alta do que de segundos casamentos. Não sou eu que estou dizendo, tem várias pesquisas que comprovam isso. Então o que eu quero te dizer? Que o divórcio, ele é uma possibilidade, e ela é uma possibilidade bíblica de consciência limpa, mas não vai resolver os teus problemas. Porque é bem possível que uma traição, gente, e aqui, o que normalmente acontece dentro de uma traição? A gente procura ter uma vítima e procura achar um culpado. Normalmente a vítima é a pessoa que foi traída e o culpado é a pessoa que traiu, o cônjuge que traiu. Mas, gente, uma traição, ela não acontece do dia para a noite. Uma traição, ela nunca é só responsabilidade de um dos lados no casamento. Uma traição sempre tem uma parcela de ambos os lados. Mesmo que o lado que traiu tenha uma parcela muito maior. Mas a pessoa que foi traída, ela também foi negligente em alguma coisa nesse relacionamento. Nós estamos falando de um relacionamento. Um relacionamento é composto por duas pessoas que se alimentam positivamente ou negativamente. Normalmente a traição ela é o ápice negativo de algo que estava acontecendo entre esse casal
Então um decidiu de alguma forma sanar essa infelicidade pessoal dentro de um caso extraconjugal. Então mesmo que você foi traída, quero dizer que você precisa olhar para dentro de si e reconhecer dentro de si o que foi a tua porcentagem. Em que área você foi negligente no casamento. Mas, Mike, você está sendo muito cruel, jogando agora a responsabilidade sobre a pessoa que foi traída. Não estou fazendo isso. Eu estou falando que cada um é autorresponsável por aquilo que faz. E quem traiu tem que ser autorresponsável e sentir as consequências. E quem foi traído também tem uma parcela de responsabilidade. Pensa numa criança. Uma criança nunca briga sozinha. Sempre tem os dois lados da história. Então, por isso eu digo para você, algumas pessoas acham assim, fui traído, vou me divorciar, vou entrar num novo casamento e está tudo resolvido. Não tá. Não tá porque você vai levar mágoa, você vai levar dor, você vai levar mesmo os padrões comportamentais para esse novo casamento e a chance de você ser traído, traída no segundo é a mesma, se você não trabalhar em você aquilo que precisa ser trabalhado. Então, por isso eu digo, comunique-se com seu cônjuge, converse com ele sobre o que aconteceu. Coloque as cartas sobre a mesa, sempre a verdade sobre a mesa. Assuma você a tua parcela de responsabilidade, não significa que você é o responsável pela traição, mas você tem a tua parcela de responsabilidade. Então coloque as cartas sobre a mesa no sentido de você assumir o que você poderia ter feito de diferente. Converse com seu cônjuge no sentido de você também falar dos teus sentimentos. Fale o quanto você está machucado ou machucado. Mencione o que isso fez com você dentro da tua trajetória, dentro da tua história. Não minimize o problema. Também não maximize o problema. O problema é que algumas pessoas minimizam, só foi uma traição. E outras pessoas maximizam. E nunca saem daquele ciclo vicioso de dor, de ressentimento. E aqui, quando eu digo de você comunicar-se com seu cônjuge, é você aprender, a perdoar o seu cônjuge. Mas, Mike, foi ele que me traiu, como é que eu vou perdoar alguém que me traiu? Então, você vai perdoar por 2 fatores. A gente até fez uma live sobre perdão, se você quiser ver, ela está salva lá no YouTube. Mas você perdoa por 2 fatores. 3, na verdade. O primeiro é porque é uma ordem de Deus. Você perdoa porque Deus pede para perdoar. Ponto. Segundo, você perdoa porque o perdão tem benefícios emocionais e espirituais na tua vida. Pessoas que perdoam, elas são livres. Então, se você está aí e você passou por uma traição, quero te perguntar, você é livre? Você se sente livre carregando com você todo o sentimento de dor, mágoa, ressentimentos? Aquilo que tem te impedido de alguma forma? Normalmente, gente, sentimentos negativos nos escravizam. E o ladrão vem para roubar, matar e destruir também na nossa vida sentimental. Então aqui é importante perdoar, em segundo lugar, para que você esteja livre. E de novo, perdoar não significa voltar ao casamento e aceitar velhas práticas. Mas primeiro, perdão tem a ver com você ser livre novamente. Livre de ressentimento, de dor, de mágoa, de tudo aquilo que fez parte da tua história. E terceiro, perdão, ele tem a ver também com o outro. Perdão é para o autor da afronta. Nós só perdoamos quem não merece. Se eu só perdoasse quem merecesse, eu não perdoaria mais ninguém. Porque o perdão é justamente para alguém que não merece. Alguém que não conseguiu preencher uma expectativa de confiança dentro de você. Gente, parece tudo muito duro o que eu estou falando. Mas uma vida fácil, um casamento mais fácil, ele só vem com decisões difíceis. Eu tenho certeza que o perdão é uma das decisões mais difíceis que a gente pode e precisa tomar na nossa história por várias vezes. Às vezes o perdão nem é dentro do casamento, é para pessoas de fora do casamento, tá? E agora vem o terceiro ponto. Então nós falamos lá no começo de você sentir a dor, no segundo, de você manter a comunicação com o seu cônjuge, e o terceiro ponto é você aprender
a cuidar de si mesmo. E aqui deixa eu falar assim, ó, eu duvido que se você foi traído ou traída, você estava bem. Você estava cuidando de si mesmo. Emocionalmente, no corpo, nas emoções, de você olhar para dentro de si e falar assim, ó, sou uma rainha dentro dessa casa, sou um rei dentro dessa casa, eu faço exercício físico, eu me alimento bem, eu leio a Bíblia, eu cuido das minhas emoções, eu tenho tido uma vida que tem sido uma vida de valor. Normalmente as pessoas que são traídas são pessoas que não veem valor em si mesmas. E quando você não vê valor em si mesmo, o outro também não vê. Então, se você foi e passou por uma traição, eu quero te chamar a você resgatar o valor dentro de si mesma, dentro de si mesmo. Mas, Mike, como é que eu vou achar valor se alguém me machucou? O valor, ele não depende do outro. E nunca dependeu. Se o teu valor interno depende daquilo que teu cônjuge diz, faz ou fez para você, você está ferrado. Ferrada. Gente, o valor interno, ele depende do que Deus diz sobre você. E Deus tem algumas afirmações lá na Bíblia sobre a tua vida e sobre a tua história. E a primeira afirmação dele é que você é a imagem e semelhança do Criador. Você já parou para pensar na grandeza dessa frase, que você é a imagem e semelhança do próprio Deus aqui na Terra? Que você é um representante de Deus aqui nessa Terra? Segunda afirmação de valor sobre a tua vida é que você é perdoado, perdoada. Que o pecado, ele não tem mais poder sobre a tua vida, mas a obra de Jesus Cristo. Por isso você é perdoado, perdoado. E terceiro, por isso você se torna filho ou filha. Talvez você não teve pai ou mãe na tua vida de uma forma presente. Mas em Jesus você tem um novo pai, que é o próprio Deus. Então você pode dizer com todas as palavras que você é filho e filha. E não só filho ou filha, mas filho amado do Senhor, filha amada do Senhor. E que você já tem uma herança que é a eternidade. Por isso você pode dizer que você é herdeiro, co-herdeiro da eternidade. E o teu valor existe em primeiro lugar por aquilo que Deus diz sobre a tua história. Que você é imagem e semelhança, que você é perdoado, que você é filho, filha amado, que você é herdeiro da eternidade. Tá? É ali que você precisa achar o teu verdadeiro valor, a tua real identidade. E a partir de lá você entra dentro do seu casamento, independente da situação, e você vai se posicionar sim como um rei ou como uma rainha. Isso não significa com superioridade, isso significa que você tem valor. Fala aí comigo em casa, eu tenho valor, escreve aqui comigo, eu tenho valor. No Senhor eu tenho valor. E a grande maioria das crises de casamento tem a ver com isso. É quando você não se vê com valor, com amor próprio. E amor próprio vem do amor do Senhor, do amor que Jesus tem por você. A primeira obra que Jesus tem não é nas outras pessoas, mas é em você. Como é que você vai passar um amor para o seu cônjuge se nem mesmo você se ama? E esse amor de Deus que se transforma em amor próprio, ele também se transforma em atitudes de autovalorização. O que são atitudes de autovalorização? Como é que você tem se alimentado? Você tem se alimentado além da conta? Você tem enchido a barriga para preencher uma lacuna emocional? Você está falando sobre o teu valor. Como é que você tem cuidado do teu corpo? Você tem feito exercícios físicos de frequência, pelo menos 3 a 4 vezes por semana? Nem que seja uma caminhada leve, mas você tem cuidado do seu tempo? É um sinal de valor. Você tem tirado tempo para encher a tua mente de bons conteúdos? Seja lendo um livro, seja assistindo uma live que nem essa, seja fazendo um curso que te ajude no teu desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual.
Você tem se reunido com pessoas que te fazem bem? Seja uma visita a bons amigos, seja um pequeno grupo da igreja, onde você pode falar sobre a tua vida e sobre a tua história. Gente, tudo isso são sinais de pessoas que se amam e se valorizam. E quando eu não me amo e quando eu não me valorizo, eu começo a negligenciar justamente essas coisas. Eu começo a querer ficar sozinho em casa. Não quero ter amigos, não quero ir para a igreja, não quero ter relações com outras pessoas, porque todas as outras pessoas são más, tóxicas. Você acha algum problema na vida dessas pessoas? Segundo, você passa a parar de ouvir a voz do Senhor. Então você não lê mais a Bíblia, você não procura a Deus na tua história. Terceiro, você para de buscar o seu desenvolvimento, você para de ler, você para de escutar bons conteúdos. E quarto, você começa a negligenciar o teu corpo. Então você come demais, bebe demais, usa drogas, usa pornografia, busca o prazer de uma forma desenfreada. E esse prazer desenfreado pode ser na comida, no sexo ou nas emoções. Então, tudo isso são sinais de que você pode estar se amando ou não se amando. Se você passou por uma traição, não caia na vala de que você agora é a pior pessoa do mundo. Não, você precisa ir para a vala de que você continua sendo amado e de que o erro da traição é também corresponsabilidade da outra pessoa. E você só vai sair dessa fossa, você só vai sair dessa situação quando você começar a olhar para dentro de você mesmo e começar a se reconstruir, a entender que a tua vida ela tem valor, que a tua vida ela precisa ser cuidada e amada. Então você tem cuidado da tua vida com valor? Gente, a coisa mais preciosa da tua história é a tua vida. Deus só te deu uma. Ele não te dá 2 vidas. Você não tem 7 vidas como um gato. Você só tem uma. Então ame essa vida que o Senhor te deu. Viva ela na presença do Senhor como se fosse hoje o último dia, com intensidade, com intencionalidade, com propósito, com uma direção clara. Agora, nós falamos então desse ponto de aprender a cuidar de nós mesmos, certo? Próximo ponto é agora você começar, que é o quarto ponto, que é você começar a pensar sobre o futuro e refletir sobre a relação. Então, você entendeu que você foi traído, certo? Você entendeu que você precisa trabalhar essa dor, sentir a dor, manter a comunicação com seu cônjuge, aprender a se valorizar dentro disso tudo. E agora você também precisa aprender a tomar decisões. O que você vai fazer com a traição? Você vai optar pelo divórcio, como eu falei antes? Essa possibilidade existe. Mas se você optar por ela, você opta ela a partir da cura. Talvez eu vou te dar aqui um sinalzinho. Talvez se você optar pelo divórcio é porque não tem cura, tá? Mas não estou dizendo isso. Tem situações onde realmente é necessário. Talvez você opte por continuar com o teu cônjuge, perdoar, não só perdoar, mas reatar o relacionamento, buscar uma restauração. Talvez antes de fazer isso, você também diga, nós precisamos ter um tempo de reaproximação. E esse seria o meu conselho. Bom, se você foi traído, o que a maioria dos casais fazem e que eu considero um erro? Bom, aconteceu a traição, foi difícil, foi dolorido, o casal normalmente não trabalha, não conversa muito sobre isso, e da pessoa que foi traída, em algum momento ela sente saudade do seu cônjuge. E daí convida o cônjuge para passar uma noite na sua casa. Daí o cônjuge vai lá, passa uma noite, daí eles têm um envolvimento sexual, e eles acham que está tudo resolvido. E daí no outro dia e nas outras semanas, o casal volta a ter os mesmos padrões disfuncionais que levaram a essa traição. Gente, não vai ser uma noite de sexo que vai fazer com que o casal esteja bem de novo.
não é simplesmente aceitar o marido para dentro de casa ou a esposa para dentro de casa depois de terem passado por uma traição. Vocês dois agora, olhando para o futuro, precisam passar por uma transformação, uma chacoalhada geral. Porque vocês construíram um casamento disfuncional que levou a uma traição. Então agora vocês precisam construir um casamento funcional, que leva à unidade. Porque se vocês simplesmente voltarem e falarem a gente quer que seja como era antes, vai ter os mesmos problemas, ou problemas muito semelhantes. Então, meu conselho para você que passou por isso é: comecem a namorar de novo, mas não morando logo na mesma casa. Respeitem os processos. E nesse respeitar dos processos, cada um dos dois precisa trabalhar as suas demandas emocionais, comportamentais, olhar para a sua história. Tanto é que no dia 23 de novembro a gente vai fazer isso no nosso evento presencial. Se você é aqui da região do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, você é nosso convidado. Mas agora não fazendo marketing no nosso evento, mas bem sério. A primeira palestra que a gente faz lá no nosso evento, a gente trabalha justamente isso, tudo aquilo que a gente precisa deixar para se unir. O que você está precisando deixar para se unir de novo em relação ao seu cônjuge? O que está precisando ficar para trás de verdade? Às vezes o teu cônjuge te traiu porque você está tão preso à tua mãe que teu marido não aguentava mais a situação de sempre ser o segundo dentro da casa ou o terceiro, que ele procurou alguém onde ele pudesse ser o primeiro. Você já parou para pensar nisso? Então, o que você está precisando deixar? Deixar para trás, falando de sentimentos, falando de comportamentos disfuncionais, falando de heranças familiares, falando de tudo aquilo que levou o teu casamento à ruína. Então, nesse aspecto aqui de planejar o futuro, é fundamental, gente. É fundamental. De novo, ter essa reaproximação, cada um trabalhar as suas arestas, cada um ir se aproximando lentamente para que então vocês tenham um novo casamento. E aqui vai o meu último conselho. Para que você que foi traído deseja reatar o seu casamento, você precisa de pessoas ao seu lado. E aqui eu falo isso porque eu ajudo casais. E se você está precisando, conta comigo. Eu tenho uma mentoria para casais. São 10 encontros onde a gente vai trabalhar tudo isso. Mas eu não falo isso só porque eu acompanho casais. Você pode escolher alguém dentro da tua história. Você pode ter talvez um pastor de confiança, um conselheiro de confiança, um amigo de confiança, um psicólogo, uma psicóloga, um outro terapeuta. Mas, gente, se vocês como casal, agora pensem comigo, passaram anos desconstruindo um casamento que culminou numa traição, significa que vocês não têm as ferramentas para reconstruir. Alguém de fora precisa olhar para dentro da história e dizer: vai nessa direção, trabalha isso. Olha a Sil aqui, ó, Sil falando, Sil Oliveira. Eu recomendo o Maico. A Sil é minha mentorada, né, Sil? A gente até tinha a nossa sessão ontem à noite. E obrigado por falar isso, agradeço muito do meu coração. Mas, independente, Sil, se você estivesse fazendo esse acompanhamento comigo ou com outra pessoa, eu te dou os meus parabéns porque você teve coragem de dar esse passo, de dizer: eu preciso investir em mim. Eu preciso investir na minha vida emocional, no meu relacionamento, preciso trabalhar áreas na minha vida. E na minha vida, gente, a minha vida só é a minha vida de hoje, a gente só tem você e eu, a gente só trabalha da forma como trabalha porque a gente teve que fazer esses passos várias vezes. Várias vezes de chegar em momentos do nosso relacionamento e falar: não dá mais, a gente não consegue sozinho, a gente precisa de alguém de fora. E vou falar para vocês, eu vou precisar disso ainda outras vezes na minha vida. Seria arrogância, seria orgulho da minha vida dizer que eu tenho todas as respostas. E se você acompanha alguém na internet que se considera o guru de alguma área, é mentira.
Ninguém tem todas as respostas. Eu só posso ajudar alguém nas áreas onde eu mesmo fui tratado e curado. O Juninho dizendo aqui, hoje está uma calamidade o relacionamento da grande maioria dos casais. Infelizmente. Quando a Suzy e eu nós começamos o Você e Eu, a nossa ideia era trabalhar na prevenção. O que é prevenção? É você ir lá nos adolescentes, é você ir lá nos jovens, é você ajudar as pessoas com as informações que elas precisam tomar. Era um curso de noivos, antes que elas casassem, para que elas pudessem casar sem todos esses problemas que surgem quando a gente não trabalha isso em nós, como a traição. Só que ninguém quer pagar por isso, ninguém quer investir nisso, todo mundo acha que sabe, você está apaixonado, você olha o outro e você não vê defeitos. E depois o tempo vai passando e você vai percebendo tudo isso. Então hoje, de um lado, felizmente, a gente é o nosso sustento trabalhar com casais, infelizmente, em algumas situações, às vezes até é tarde demais, a gente conseguir intervir. Então sim, Juninho, está crítico o que está acontecendo nos relacionamentos de muitos casais e também tem uma desconstrução disso em várias esferas, seja na esfera política, seja na esfera social e até em algumas igrejas, tá? Eu gosto da frase que diz assim, ó, cuide com quem ataca ou cuide com quem ataca a família, porque quem ataca a família não sabe o que está fazendo, não sabe o que está desfazendo porque não sabe o que está fazendo. Então, de novo, cuide com quem ataca a família, porque quem está atacando a família não sabe o que está desfazendo, porque não sabe o que está fazendo. Então, nesse sentido, sim, as famílias estão sendo destruídas em várias esferas. Gente, recapitulando então aqui, primeiro passo dessa nossa live para você saber, você tem que aprender a sentir a dor. Segundo passo, você precisa manter uma comunicação com o seu cônjuge. Terceiro passo, é você aprender a se valorizar dentro dessa situação. Quarto passo, é começar a ter clareza sobre o futuro, qual a direção que vocês desejam caminhar depois de passar por uma traição. E o último passo é sim, quebrar o orgulho, é procurar alguma ajuda, é conversar com alguém, é não achar que você pode fazer tudo sozinho, tudo sozinha. Amém? Deus abençoe você grandemente. Essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Você tem o acesso no link da bio. Ela volta de novo na terça-feira, às 7h30 da manhã. Então fique ligado também no nosso grupo aqui do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp aqui no Instagram, nosso canal de transmissão. Então lá a gente está também repostando essas lives. Ela também vai ser postada em algum momento essa semana. Amém? Deus te abençoe grandemente. E nos vemos na próxima terça-feira. Até mais.